Livro de Josué, capítulo 14. Livro de Josué, capítulo 14, versículos 6 em diante. Eu fiquei com a responsabilidade, de encerrar essa conferência, depois de tudo aquilo que Deus já ministrou ao nosso coração, desde a segunda-feira, quando nós iniciamos a conferência. E agora encerrar, que responsabilidade grande. Mas assim como Deus falou conosco todos esses dias, hoje de manhã, de uma maneira gloriosa, no mesmo livro de Josué, capítulo 3, a partir do versículo 5, ministrado pelo pastor Otoniel, sobre esse mesmo tema, viva a sua melhor estação, começa agora. Eu tenho a responsabilidade nesse mesmo tema e eu quero aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração transmitir ao seu também, nesse texto agora, de Josué, capítulo 14, a partir do verso 6. Diz assim: os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você? Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe dei um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos israelitas, que foram comigo, fizeram o povo desanimar de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente, a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porque você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu. Faz 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você soube que os anaquins lá viviam em cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho do quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Hebrom era chamada de Criate Arba, em homenagem a Arba, o maior dos anaquins, ou seja, o maior dos gigantes. Por fim, a terra teve descanso da guerra. Amém? Feche os olhos. Senhor, obrigado pela palavra que foi lida. Essa palavra é tremenda, Senhor, e o Senhor vela pela tua palavra. O Senhor faz cumprir aquilo que a tua palavra diz, Senhor. E nós te louvamos por isso, porque ela hoje está disponível a nós. Nós lemos, essa palavra chegou até o nosso coração, e agora, flua com teu Espírito Santo, para que cada um de nós possamos receber aquilo que o Senhor verdadeiramente deseja falar.
que esta palavra que será ministrada pelo Senhor através da minha vida, como teu instrumento, possa alcançar a cada coração, meu Deus. Aqueles que estão aqui, aqueles que nos acompanham também através das redes sociais, que todos recebam essa palavra de acordo com as necessidades e que nós juntos possamos avançar para uma nova estação abençoada, conforme ao desejo do teu coração, meu Deus. Que nada possa ser impedimento, que a tua palavra flua, que as barreiras caiam, a incredulidade, a indiferença, Pai, os pensamentos de outrora caiam tudo por terra e nossa mente esteja totalmente voltada para esse recado do céu, para aquilo que o Senhor deseja ministrar a nós. Assim eu me coloco em posição, faça de mim teu instrumento, que eu diminua para que o Senhor cresça, que eu me esvazie de mim mesmo, para ser cheio da unção do teu Espírito Santo, que eu possa me despir do homem natural, para que viver espiritual, para que esta palavra seja espiritual, porque o Senhor é espiritual. Assim eu oro, ó Pai, agradecido em o nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Que lindo, né? Sejam todos muito bem-vindos. Você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, bem-vinda. Se você já tem vindo, que bom que você voltou. A toda a família, muito bom estarmos juntos mais uma vez. A você do Campus Online, Deus te abençoe. Mais uma oportunidade de estarmos juntos para celebrarmos a Deus. Como eu disse, uma semana maravilhosa, Deus falando conosco poderosamente. E eu tenho certeza que nós vamos encerrar essa conferência, né? Esse tempo, com algo que vai nos impulsionar realmente a um rompimento daquilo que aprisionou até agora, daquilo que talvez fez você sofrer e que ficou aquém daquilo que Deus tem para a sua vida, né? Porque muitas vezes as pessoas estão aquém daquilo que Deus tem para nós, por conta de se sentir muitas vezes escravizado por alguma coisa que está aprendendo ainda. Jesus disse no versículo 10 do capítulo 10 do Evangelho de João, na parte B: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Esta é a vontade de Deus. O propósito que Jesus veio a esse mundo é para nos conceder essa vida abundante, não sem problemas, mas abundante de bênçãos do Senhor para vencer esses problemas. Agora, quando nós não estamos avançando, alguma coisa deve ser feita para que a gente rompa e comece a viver aquilo que realmente é o propósito de Deus para a nossa vida. E uma conferência como essa é nós meditarmos na palavra, que ela traz ensinamento, e essa palavra com ensinamento, diante daquilo que Deus realmente propôs, a gente possa romper. E nessa noite é isso que nós queremos compartilhar mais uma vez. De tudo aquilo que já aprendemos, é romper. Romper naquele ensinamento que a palavra nos traz. Quero entregar algo de Deus para a vida da igreja. Entregar algo de Deus para a sua vida. Você que está aqui, que Deus colocou aí pelo Campus Online. Não é nada de mim, porque eu não tenho nada para oferecer. Nenhum daqueles que aqui passaram de si mesmo não tem nada para oferecer. Mas todos aqueles que se colocaram aqui como instrumento de Deus, ofereceram algo de Deus para a sua vida. E eu tenho certeza que aquilo que Deus colocou no meu coração, e eu quero oferecer para você de Deus, é que você realmente viva a sua melhor estação daquilo que Deus já preparou para a sua vida. Você crê dessa maneira? Então vamos dizer... Todo mundo junto ao 3, eu vou dizer aqui, depois vocês repetem aí, tá? Para a gente falar um coral bem bonito. 1, 2, 3, avançando para a melhor estação. Avançando para a melhor estação. De novo, avançando para a melhor estação. Se você crê, dá um glória a Deus aí bem forte. Aleluia, aleluia. Então, para avançarmos para a melhor estação, nós temos que viver alguns princípios para que isso realmente venha acontecer. E um dos princípios do texto que nós lemos aqui, que se encontra no versículo 6, é que Caleb estava avançando para uma nova estação. Por quê? Porque ele acreditou na promessa. Para nós avançarmos para uma nova estação, é importante que nós acreditamos na promessa de Deus. Olha o que diz aqui o versículo 6.
os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: você sabe, aleluia, sabe aquela conversa entre amigos, que você fala assim: você sabe o que nós fizemos, você sabe aonde nós somos, você sabe. Calebe chega diante de Josué e diz assim: você sabe, Josué, você sabe que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, lá em Cádiz Barneia, sobre mim e sobre você. Você sabe a promessa que Deus fez a nós. Josué, eu tenho promessa, você tem promessa, e eu quero dizer para você aqui nessa noite: tem promessas de Deus para a sua vida. Faça lembrar dessas promessas. Avance para uma nova estação acreditando nas promessas de Deus. Não avance para a nova estação pela sua vontade. Não avance para a nova estação pela sua necessidade. Não avance para a nova estação pela sua força. Não. Por quê? Porque se você avançar para uma nova estação pela sua vontade, a Bíblia vai dizer que enganoso é o coração do homem. Então, se eu quero avançar para uma nova estação pela minha vontade, eu posso estar sendo enganado pelo meu coração, sim ou não? E isso vai contra a vontade de Deus, porque muitas vezes a gente vai para uma nova estação naquilo que nós temos vontade, e aí o meu coração é enganoso. Essa minha vontade talvez não seja a vontade de Deus. E aí eu quero avançar, mas na minha vontade, Deus diz: não é essa a minha vontade. Então não avance pela sua vontade, porque se você avançar pela sua vontade para uma nova estação, o seu coração, assim como o meu, ele é enganoso. Também não avance pela sua necessidade, porque as necessidades fazem com que a gente apresse as coisas, porque aí a gente age por necessidade, e aí não tem muita razão. E aí a gente acaba cedendo algumas situações. Por quê? Porque eu estou avançando, mas eu estou avançando por uma necessidade. E aí, quando a gente avança por uma necessidade, passando à frente daquilo que é a vontade de Deus, muitas vezes a gente se compromete com pessoas, com sistemas. Por quê? Porque eu estou avançando pela minha necessidade. Eu quero entrar numa nova estação, mas eu quero entrar pela minha necessidade. Então a necessidade me leva ao quê? A ansiedade. Quando nós estamos por necessidade, irmãos, aí vem a ansiedade. E a ansiedade traz sofrimento. A ansiedade paralisa. Então, o conselho da palavra do Senhor é: não avance para essa nova estação, nem pela sua vontade, nem pela sua necessidade, mas também não avance pela sua própria força. Não, eu vou porque eu posso, eu vou entrar agora numa nova estação, vou romper com a velha, porque eu tenho condições, eu tenho força para isso, eu tenho condições para isso, Não, porque força acaba. Recursos se esgotam. E aí, quantas pessoas que ouvem a palavra de Deus, viu, Marcílio, recebe essa palavra e aí diz: não, vamos avançar para uma nova estação, pisei nela, mas está avançando por vontade, está avançando por necessidade, está avançando pela própria força. E aí o que acontece? Frustrações e decepções com Deus, que não tem nada a ver com essa história. Agora, quando nós avançamos por uma promessa de Deus, Ele é fiel para cumprir. Deus, irmãos, presta atenção, é um ensinamento aqui que nós estamos aprendendo nessa conferência. Deus, Ele não tem compromisso com as minhas vontades, jamais. Deus não tem compromisso com as minhas necessidades, porque Ele supre todas elas. As verdadeiras necessidades, Ele supre todas elas, pode ficar tranquilo.
Agora, as necessidades que eu sou o próprio causador, Deus não tem compromisso com isso. E Deus não tem compromisso com a minha força. Mas com a promessa Ele tem compromisso. Ele vela pela sua palavra. Olha o que diz aí na segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Olha o que Paulo vai dizer aí sobre essas palavras. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Isso é para mim aí. Olha o que diz a palavra do Senhor sobre promessa. Pois em Cristo cada uma das promessas de Deus é sim. Por essa razão, por meio dele dizemos amém, para a glória de Deus. Vem aqui, Davi, um pouquinho, sobe aqui, vamos lá. Vamos usar um pouquinho meu futuro pastor, vem cá. Aleluia. Vamos ilustrar porque fica mais fácil. Coloca um solinho aí bem forte para nós aí, minha irmã Júlia. Vem aqui. Espera aqui, rapaz, está com pressa. Esse aqui é o Davi, ó. Você acredita em promessa para a sua vida, Davi? Crê? A palavra ensina sobre promessa. Quando a gente lê a Bíblia, e a Bíblia fala assim, olha: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você crê nessa promessa? Amém. Você crê na promessa de Deus que diz assim: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Você crê nessa promessa? Você crê nessa promessa que diz assim: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa? Então vem para cá, ó. Então quando a gente crê na promessa de Deus, Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia, esteve aqui por 40 dias e foi aos céus. Diz: vocês não ficarão órfãos só. Enviarei o Espírito Santo Consolador para estar com vocês todos os dias. E a Bíblia vai dizer que a posição de Jesus hoje é a destra do Pai. E o que Ele faz à destra do Pai? Intercede por nós. Você não entendeu? O que Jesus faz à destra do Pai? Intercede por nós. Aleluia, para dar glória a Deus, isso é tremendo. Olha quem que intercede por nós. Eu lembro que às vezes eu fazia alguma arte e as minhas irmãs intercediam por mim, para o meu pai, para minha mãe, para mim não apanhar. E era tão bom, elas ficavam lá, oh, tadinha, me intercedia. Me ajudava a amenizar um pouquinho a crise lá dentro de casa. Às vezes falava: dá uma saidinha aí, já que o pai esquece, a coisa dele é 5 minutos. Aí eu dava uma escondidinha lá, uns 5 minutos, voltava, ele já tinha passado, intercedendo por mim. Agora, a Bíblia diz que Jesus intercede por nós diante do Pai. Aleluia, glória a Deus por isso. Imagina se a minha irmã intercedendo já era tão bom. Imagina o próprio Jesus, Silvana, intercedendo por você lá no Pai. A Bíblia diz isso. Então se Ele está lá à destra do Pai, agora entenda. Cada passo que nós formos dar aqui agora, Davi, nós vamos dar um passo, juntos. Então vamos lá, 1, 2, 3. Sabe o que aconteceu quando esse passo é na promessa de Deus? Jesus faz assim à destra do Pai: sim e amém. Outro passo na promessa, Jesus assim à destra do Pai: sim e amém. Outro passo, Jesus disse sim e amém. Ou seja, nós temos o sim e o amém de Jesus perante o Pai, quando nós estamos avançando para uma nova estação na promessa de Deus, porque ela já tem o sim e o amém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, Deus seja louvado, aleluia. Quando você está na palavra de Deus, Ele vela por ela, tem o sim e o amém, isso é promessa. Não precisa levantar um profeta para... Eu creio em profecias. Eu creio, eu estou aqui porque eu vivo profecias. Há um espírito de profecias ainda. O último profeta foi João Batista, mas o espírito de profecia está aqui ainda. Eu fiz como Gideão testes
E a palavra falou diretamente ao meu coração como uma palavra de promessa. As promessas, elas continuam ainda chegando até nós. E tem gente que pensa que para chegar numa promessa tem que levantar um profeta. Não, você abre a Bíblia, ela está cheia de promessas para a sua vida. E essas promessas, elas já têm o sim e o amém de Jesus. Quando você avança para uma nova estação, passo a passo, tendo o sim e o amém de Jesus sobre a sua vida. Então, se você quer avançar para uma nova estação, Josué, é pela promessa, porque ela sim, quando é de Deus, já tem o sim e o amém. E é tremendo saber isso, porque o João Carlos é uma bênção, e ele pode dizer hoje para a igreja, chegar aqui, pegar o microfone daqui a pouquinho, falar: irmãos, eu fui tocado nessa noite, o meu coração ardeu. E olha, amanhã, segunda-feira, eu vou alugar a chácara do Marcinho Menegon. E se tiver um sol lindo, eu estou convidando toda a igreja para ir lá sem custo nenhum. Vai passar o dia lá, vai divertir, vai comer churrasco. Se o céu estiver azul, é um dia da gente ter uma confraternização, tudo por minha conta. John Rock, ele veio aqui e prometeu, amém? Mas chega segunda-feira, o céu amanhece negro, trovões, raios e chuvas. A promessa dele estava diante de uma circunstância, e o tempo não deixou eu e você gozar da promessa que ele nos prometeu. Porque a promessa humana, Érica, ela é por circunstâncias. Então ela é limitada, pode cumprir ou não cumprir, porque pode surgir circunstâncias. O mau tempo pediu de nós lá, Marcílio, comer um churrasquinho nas costas do John. Pode ser que alguém convide você para ir para uma lanchonete lá do João Rock, fazendo propaganda, ou do Marcílio, e você foi convidado para o final do culto, a gente ir lá na lanchonete do Marcílio. Aí termina o culto, irmãos, olha, todo mundo lá para lanchonete do Marcílio, tudo por minha conta, é uma promessa. Aí você vai pegar o seu carro, a sua moto, ou a pé, vai chegar ali na Avenida 19 de Maio, e vai encontrar o portão fechado. A promessa não vai se cumprir, porque há uma circunstância que impede ela de ser cumprida. Porque humanamente as promessas, elas podem estar ligadas às circunstâncias. Certo? Estão entendendo? Agora, quando a promessa é de Deus, aleluia, ela já foi decretada, sabe aonde? No céu. Aleluia. A promessa, quando vem de Deus, ela já foi decretada no céu. Ela não está ligada à circunstância do que pode acontecer. Não, Deus não está preocupado com o que eu posso ter vontade. Deus não está preocupado com as minhas necessidades. Deus pode não estar preocupado com a minha força. Deus não precisa estar preocupado com aquilo que eu tenho prometido, ou as promessas que o homem me faz. Mas com a palavra dele, ele é comprometido. Há um decreto já que vai ser cumprido. Então não depende da circunstância. Se Deus prometeu, vai cumprir na minha e na sua vida. Não há desertos, não há gigantes, não há nada que vai impedir quando o decreto é firmado no céu, para minha e para a sua vida. Aleluia! O decreto é firmado no céu, não tem o que vai impedir. Pastor, mas como assim? 45 anos entre deserto e chegar agora o momento em que ele está falando com Josué, dizendo: eu quero a minha terra. O deserto não impediu.
Os gigantes que habitavam aquela terra, os anequins, não o impediam. Não, sabe por quê? Porque ele sabia, aleluia, Caleb sabia. Eu tenho que saber, você tem que saber, aleluia. Nós temos que saber que há um decreto no céu de uma promessa na nossa vida. Então não é tempo, não é distância, não é geograficamente, não é nada que vai impedir a promessa de ser cumprida na minha e na sua vida, para que a gente agora avance de verdade para a nova estação, a melhor estação. Está tomando posse aí em nome de Jesus? Você está crendo nessa palavra? Porque nós ouvimos promessas aqui todos os dias, em especial essa semana dentro da conferência, promessas e mais promessas. A gente tem que tomar posse, porque essas promessas não estão ligadas às circunstâncias, estão ligadas a um decreto do céu sobre a nossa vida. Se Deus nos preparou para esse tempo, é porque Ele quer que a gente avance, não por uma circunstância, mas por um decreto dizendo: pisa, aleluia. Tem deserto, mas pisa na terra prometida, você vai tomar posse. Tem promessa e você vai tomar posse em nome de Jesus. Mas eu ainda estou ao meio ao deserto, parece que o deserto é longo, é 1 ano, é 10 anos, é 15 anos, é 20, é 40, não tem problema, aleluia. O decreto já foi firmado no céu e você vai pisar na onde Deus falou que você avançaria. Aleluia! Glória a Jesus. É isso, é crer nessas promessas. Outra coisa é que para que a gente possa avançar para essa nova estação, a melhor estação é crer realmente na promessa, que não é pela minha vontade, necessidade ou força, mas por um decreto de Deus. E a segunda coisa é que então, se eu creio nisso, eu tenho que mudar a postura. Eu creio, pastor, eu tenho uma promessa para a minha vida. Postura de derrotado. Não. Tem promessa, então tem nova postura. Eu vou mudar a minha postura, porque agora eu estou entrando não pela minha vontade, eu não estou entrando pela minha necessidade. Eu estou entrando por um decreto de Deus, então a minha postura é outra. A minha postura é de alguém que está sendo conduzido por Deus. Você sabe a história. Moisés separa os 12 líderes das tribos. E entre os 12, Josué e Caleb. 10, uma postura de derrota. Trouxeram um relatório de onde foram lá espiar. Mas o relatório que eles trouxeram era de fracasso. Nós somos como gafanhotos perante esse povo. São gigantes, anequins, são grandes, são poderosos. E por eles serem grandes e poderosos, eles edificaram cidades muito fortes. E nós não vamos conseguir possuir, porque eles olhavam para as condições. E a postura daqueles 10 foi de derrota, de fracasso, de impossibilidades, de pisar na nova estação. Mas dos 12, 2, assim como Caleb e Josué, a postura deles foi: lá tem anequins, ou seja, tem gigantes. A cidade, Davi, é bem fortificada mesmo, porque são gigantes. Eles podem construir coisas grandiosas, e assim fizeram. Mas quem tem uma postura de que está sendo conduzidos por Deus, pela promessa dele, tem uma postura de dizer assim: sabe o que eu estou vendo lá?
É uma terra que emana leite e mel. Acho que alguns entenderam, eu vou dizer assim. Aquele que tem uma postura de que está sendo conduzido pela promessa, ele olha para aquele lugar e diz: eu vou comer daquela tâmara. Eu vou tomar daquele leite. Eu vou comer aquelas uvas. Você está entendendo? Porque lá era uma terra que manava leite e mel. Era uma terra que precisaram 2 homens carregar um cacho de uva. 10 com uma postura de derrotados olharam para os gigantes, olharam para as fortalezas, e o relatório deles foi um fracasso. Não avançaram para a nova estação. Mas aquele, e eu quero acreditar que essa nave aqui, e aí você em casa, é uma nave que está olhando para o lugar dizendo: ah, tem coisa boa nessa nova estação. Tem coisa maravilhosa, tem leite, eu vou tomar desse leite. Tem uva, eu vou comer desses cachos de uva. Tem tâmara, tem mel, eu vou comer delas. É aí que eu vou entrar. Deus já preparou. Eu vou avançar para essa nova estação. É a melhor estação. Eu caminhei pelo deserto, mas eu vou entrar nesse lugar que já está preparado por Deus. Aleluia! Postura daquele que está caminhando por uma promessa. Veio à minha mente agora, livro de Samuel, uma mulher que vivia tristemente. A outra, ou seja, Penina, zombava dela, criticava ela, apontava ela, Alessandro, porque ela não podia gerar filhos. E a Bíblia vai dizer que foi Deus que cerrou. Foi Deus. Mas Penina zombava dela, porque ela não gerava. E ela ia para o templo, e ela não queria comer, mas ela ia. Aí teve um dia, aleluia, que ela vai. E aí aquele dia ela se derrama, ela ajoelha, ela começa a chorar, os lábios apenas mexiam, e eu posso ver essa mulher se derramando ali aos pés do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. E quando ela levanta, o profeta Eli achava que ela estava, Lucas, embriagada, pela condição que ela estava ali. Ela diz: não me tenha por filha de Belial, eu não estou embriagada, eu estava aqui me derramando diante do Senhor. Aleluia. Ele diz: então, vai cumprir na sua vida. O Senhor vai cumprir na sua vida. Há uma promessa para você. Aleluia, 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 aleluia. E aquela mulher, a Bíblia diz isso, que quando ela recebe essa promessa, irmãos, a postura dela mudou. Ela mudou o semblante, passou a ter um semblante feliz, porque o coração dela já estava feliz. O apetite dela foi restaurado. Samuel, ela voltou a ter apetite para poder comer. Por quê? Porque a postura dela foi mudada diante de uma promessa, e ela creu que aquela promessa era um decreto do céu para a vida dela, iria se cumprir. Aleluia. Todo mundo sabe que Samuel nasceu profeta, juiz e sacerdote, o último que esteve governando Israel antes de Saul. Ou seja,
Você vai entrar na nova estação com a mesma postura hoje? Ou você vai olhar agora dizendo: que maravilhosa estação que Deus preparou para mim para um novo tempo. Amém? Terceira coisa é que nós precisamos avançar para essa nova estação com atitudes, mas fidelidade. Mudança de postura, atitude e fidelidade. E eu quero ler os versículos. Diz assim em Josué 14, 9 a 11. Aleluia. Oh Deus, Tu és tremendo. Oh, aleluia, aleluia. Diz assim: por isso, naquele dia Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes. Ou seja, Caleb já havia pisado naquela terra. Então ela será para você uma herança. Pois bem, versículo 10. O Senhor manteve-me vivo, como prometeu. Faz 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor. Aleluia. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Postura é posicionamento. Atitude é ação. Qual é a sua atitude diante da promessa do Senhor para a sua vida? Aqui a Bíblia diz que Caleb pisou na terra. Aquela terra que agora ele recebe de herança. Vem aqui de novo, Davi. Vamos lá. Eu quero ilustrar para que você saia daqui convicta e convicto daquilo que Deus está falando com você hoje. Para que não seja mais uma mensagem, mas seja realmente um recado de Deus para a sua vida. É um recado de Deus. Eu estou transmitindo aquilo que Deus mandou falar para vocês. Você crê que Deus pode te usar poderosamente? Tem usado na música, tocar, cantar. Mas você crê que Deus pode te usar para pregar a palavra? Para ser um pastor? Então é aqui, ó. Começa a pisar nesse ambiente que Deus vai te trazer para cá. Tenha atitude, irmãos. Se você tem realmente uma promessa, um desejo de Deus no seu coração, que Ele já fez arder aqui, ó. Então começa a pisar. Qualquer oportunidade que tem, sobe aqui. Mas está vazia a igreja, não tem problema. Tem promessa, eu vou subir aqui e vou pregar a palavra de Deus nesse lugar. Ah, mas tem 2 pessoas, não importa. Um dia eu vou ver essa igreja cheia, porque eu vou pregar a palavra de Deus, e o Espírito Santo vai convencer o pecador, e ele vai se render ao chamado e aceitar Cristo como seu Salvador.
Tem atitude diante das promessas de Deus para a sua vida. Pisa no lugar da promessa. Comece já a olhar você dentro daquela promessa, porque Deus vai cumprir. Muita gente diz assim: obrigado, Davi, eu tenho promessa, mas não pisa no lugar da promessa. Eu tenho promessa que um dia eu vou cantar. Pisa no lugar da promessa. Tem atitude, mas Deus já falou que eu vou ser um mestre, vou ensinar. Comece a pisar no lugar da promessa. Entre na nova estação agora, hoje, para a melhor estação, pisando na promessa, com a atitude daquele que Deus vai cumprir a sua promessa. Aleluia. Eu estou até emocionado por uma coisa, irmãos. Por quantas vezes eu pisei nesse terreno do lado, ainda quando era pedaços de muro de pré-moldados, quebrados, tudo caído, não tinha alambrado, a erosão. Mas quantas vezes só Deus viu eu pisando ali, dizendo: Senhor, ninguém vai comprar esse terreno, porque aqui vai ser construído um grande templo para adoração ao Senhor. Ninguém via, mas eu estava pisando no lugar da promessa, porque eu tinha certeza que aquele lugar é promessa de Deus, para que o povo se reúne para adorar, glorificar, exaltar e receber a família do Senhor e a sua noiva como a igreja dele. Quantas vezes eu pisei lá e disse: Senhor, esse lugar é do Senhor. Eu pisei no lugar da promessa. Eu tive atitude. Eu tenho certeza que outros aqui tiveram a mesma atitude que eu, porque ardeu no meu coração, como tenho certeza que ardeu no coração de muitos irmãos, dos mais velhos, dizendo: esse lugar aqui ninguém vai comprar, ninguém vai construir, ele vai ficar guardadinho para nós. Irmãos, e foi milagre. Porque quando saiu o leilão, nós não tínhamos reserva nenhuma. Nós não tínhamos dinheiro. Mas quando é promessa de Deus, eu não cheguei aqui e falei: irmão, vocês têm que dar dinheiro aí, porque a gente vai comprar o terreno. Quem ouviu falar isso? Só que quando saiu, eu ajoelhei diante de Deus e disse: Senhor, está chegando o momento da promessa. Ela está se cumprindo. Eu não sei de que maneira vai ser, mas ela vai se cumprir. Eu sei que entre tantos que estavam ali no dia do leilão, concorrendo para comprar aquilo, nós sem dinheiro, mas crendo que era Deus que havia prometido, com uma atitude de fé e de fidelidade a Deus. Fidelidade a Deus. No dia que saiu, entre tantos, estava eu, o Neto, o irmão Nelson, não sei se o Dinho estava, numa sala, aguardando o final do leilão. Deus nos deu uma estratégia que ninguém teve, porque é Deus. Quando faltava 1 minuto para fechar o lance, nós demos o lance, e o fechou, ao ponto de ninguém mais poder cobrir o lance, e nós arrematamos os 3 terrenos aqui do lado. Pastor, mas que maneira? Nós tínhamos terrenos. Falei com o Nelson, e aí eu louvo a Deus pela vida dele e da Cléia, porque a Cléia tinha recurso que nós não tínhamos, ela tinha. O terreno para nós lá não era tão importante como esse. Ela aceitou comprar os 2 terrenos e pagou à vista, fez o Pix na hora, porque nós tínhamos um horário para fazer o pagamento. Falei com uma pessoa, ela diz assim: eu arrumo dinheiro, eu arrumo. Sabe o que foi isso? Deus tocou no coração daquela lá em Caldas. Deus tocou no coração dessa pessoa lá em Mogi Guaçu.
E antes do prazo, nós já tínhamos depositado todo o valor que a justiça havia pedido dos 3 terrenos. Ou seja, nós tivemos atitude diante da promessa de Deus, de que realmente nós entraríamos na nova estação. Tudo pago hoje, sem colocar responsabilidade em ninguém. Sabe por quê? Quando é promessa, descanse, tenha atitude e seja fiel ao Senhor, porque Ele não falha com a sua promessa. E para encerrar, o ministério pode subir. Entre na nova estação. Capítulo 14, do versículo 12 ao 15. Aleluia. 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 A Bíblia diz assim: dê-me, pois, a região montanhosa, que naquela ocasião o Senhor, dê-me aquela região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você soube que os gigantes lá viviam em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como Ele prometeu. Então, receba aí hoje, irmão. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné. Ele deu Hebrom por herança. Por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho do quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Hebrom era chamada de Criate Arba, em homenagem a Arba, o maior dos gigantes. Por fim, agora, a terra teve descanso da guerra. Sabe, Caleb fiel, e disse: se o Senhor estiver comigo, essa terra é minha. O Senhor está contigo? O Senhor está contigo? O Senhor está contigo? Então essa terra já é tua. Há paz nessa terra. Toma posse, em nome de Jesus.